Bom, então, como eu disse aí, era Olimpíada de 82, né? Que o Kasparov vai comentar. A gente já viu umas partidas no livro do Kaspa na Olimpíada de 78 também. É uma aula que já tá no YouTube lá, né? Não sei se o pessoal que vai lembrar aí, quem acompanha, porque muita gente aí já viu várias aulas. Foi uma vez que a gente viu várias Índias da Dama que o Kasparov ganhou. Foi na Olimpíada de 78. Aí essa de 82, ele comenta que tinha um certo. Tinha uma, não uma tensão, mas uma certa expectativa. Porque durante muito tempo a União Soviética dominava, né? Porque a equipe da União Soviética era outra coisa, né? Comparado com o resto do mundo. Era tipo Tal, Smyslov, Petrosian, Spassky, Keres, Korchnoi, Bronstein, Geller. Era absurdo, né? A equipe. Tipo assim, tinha sempre seis, sei lá, seis caras duríssimos e os outros que não iam de segundo pra ajudar a analisar os adiamentos, pra ajudar a preparar. Então era uma coisa desigual demais. Aí ele fala que durante muito tempo não tinha nem graça a Olimpíada, nem era um torneio tão. Nem era um torneio tão tenso assim, porque a única dúvida era quantos pontos na frente que a União Soviética ia ficar do segundo lugar. Era tipo assim, se ia ficar 6, 7, 8 pontos na frente dos caras. A única dúvida que tinha era isso. Ó, fala aí, ó, o Talent Player sumido. E aí, Talent, boa tarde. Tamo junto. Tal é capivara, respeita. Vai levar ban, ô? Vai levar ban desse jeito. Tá cavando o ban. Ah, então, aí ele fala que antes não tinha nem graça. Mas aí teve uma Olimpíada, se eu não me engano, de 74, que que os caras chegaram, tipo assim, vamos lá buscar mais uma Olimpíada e tal. Aí de repente perderam pra Hungria. Aí a Hungria foi campeã em 74. E aí de repente ficou uma parada assim meio, caramba, a União Soviética perdeu pra Hungria, que era Porsche, Ribli, uma galera lá, acho que era por aí. E aí a União Soviética ficou em segunda. Se eu não me engano é isso mesmo, é em 74. É que ele conta aqui, mas é um textão grande, assim. Ahn, Não, como que era? Hum, Calma aí. Não, peraí, 78 ele fala. Ah, não. Minta, é que são de dois em dois dias. É 78. 1978 que deu Hungria. E aí quebrou a tradição da União Soviética. E aí. 1980, que eu tava confundido, tava achando que era de 4 em 4 anos, mas é verdade, a Olimpíada de Xadrez é de 2 em 2 anos. Então 78 deu Hungria. Aí 80. Ah, é verdade, o Talent. É verdade. Eu vou falar com a Hungria. Eu vou falar com a Hungria. Eu vou falar com a Elidia depois. Então. Boa, boa. Gostei da ideia. Então. 78 deu Hungria. 80. Aí 80 a União Soviética foi campeã. Mas foi um detalhe, assim. Tipo, a União Soviética ela ficou empatada, acho que em pontos com a Hungria. E foi campeã por causa do desempate. Tanto que ele fala que no final do torneio. Foi até engraçado, como que ele cita aqui, que eles estavam. Ficou todo mundo assistindo o match Grécia e Escócia. Que foi o match que decidiu de fato a Olimpíada. Porque se, sei lá, se desse Grécia, a campeã era a Hungria, e se desse Escócia era a União Soviética. E aí ganhou a União Soviética. Por causa do desempate. Então ficou um negócio muito assim, tipo, ganhou, mas não convenceu. Aí ele disse que em 82 eles chegaram meio em dúvida, né? Eles chegaram sendo questionados, assim, porque 78 não ganharam. 80 ganharam meio no bico ali, né? Na risca. E como que vai ser 82? Mas aí o Caspa fala que realmente 82 não teve pra ninguém, não teve jeito, eles chegaram todo mundo jogando bem, bem entrosados também, tava todo mundo em forma, e aí não teve jeito, a galera não conseguiu segurar. Mas mesmo assim, o torneio foi disputado até um certo ponto. Aí ele fala que a equipe, que perguntaram, né, quem que era a equipe da União Soviética nessa época. É, Na época tinha o campeão mundial, que era o Karpov. Acho que 80 e 78 não tinha jogado o Karpov. Tava fora da equipe porque ele tava jogando os matches de campeonato mundial contra o Korchnoi. Mas 82 a equipe era essa, ó. Karpov, Kasparov, Polugaevsk e Beliavsk. Rate médio da equipe 2,651. Assim, 2,651, se fosse hoje, seria já um torneio duríssimo, um rate médio, com todos os jogadores com esse rating. Mas o Kasparov cita que em 82 nem existia torneios dessa categoria. Nem tinha torneio que o rate médio era tudo isso, 2,651, e era o rate médio da equipe.
E os reservas da equipe eram o Tal e o Yusupov, que poderiam consistir na força principal de qualquer equipe. Não, era Karpov, Kasparov, Polugaevski, Beliavski e os reservas Tal e Yusupov. Tá pouco, né? Aí ele fala que as próximas equipes na lista de rating eram Estados Unidos, Hungria, Inglaterra, Iugoslávia e Tchecoslováquia, que eram equipes parecidas, mas a galera achava que só a Hungria poderia colocar problemas mesmo para a União Soviética, porque a Hungria tinha sido campeã alguns anos antes, né? Mas no final eles terminaram 6,5 pontos na frente do segundo lugar, que era que foi a Tchecoslováquia no final, ficou em segunda, hoje República Tcheca, né? E ficaram 6,5 pontos atrás da União Soviética, sendo que o match são quatro tabuleiros, né? Então eles ficaram, tipo, mais de um match na frente do segundo. E aí ele fala que, tipo, até um certo ponto tava disputado, mas o problema é que na reta final eles meteram várias partidas, vários matches 4-0, 3,5 contra a Inglaterra, Estados Unidos, que eram fortes as equipes, mas não teve jeito, assim, eles destruíram. Mas mesmo assim ele fala que todo tipo de coisa aconteceu nos matches. Aí ele começa com essa posição do Bronstein contra o Yusupov. Match da Argentina contra a União Soviética. Deixa eu colocar aqui. Então ele já vai direto lá pro final. Ah, deixa eu inverter aqui. Acabou de jogar H6 o Yusupov. Como que vocês avaliam esse final? Vocês acham que tem vantagem pra quem aqui? Brancas ou pretas? Ou ninguém tem vantagem, tá totalmente equilibrado. Pretas porque a posição aberta do bispo é mais ativo. Acho que os peões das pretas estão meio largados, pretas têm menos ilhas, ambos em desvantagem. Vocês estão, acho que, muito influenciados aí pelo Yusupov, hein? Pelo rating, pela União Soviética. Ambos em desvantagem. Ninguém tá feliz nessa posição, então. Os dois estão mal. Ninguém tá bem, os dois estão mal. Acho que as pretas têm mais chances. Mas e o peão de D3 ali? Vocês não estariam com medo de perder o peão de D3, não? Eu ficaria meio. Ih, meu peão vai cair. Eu estaria de branco. Eu estaria perdido de brancas ou de pretas? Pois é, às vezes eu me sinto assim em algumas posições também, que eu falo, essa eu perderia das duas cores. Com certeza. Não, a verdade é que aqui, quem tá pior são as pretas. Na verdade, quem tá pior são as pretas. Não, vocês estão muito. Vocês estão respeitando demais aí o Yusupov. Preto tá pior, velho. Preto tá pior. Tranquilo, com certeza. Porque o peão de D3 é fraco. E é muito mais fácil invadir com o cavalo ali, atacando os pontos da posição das pretas. O Kasparov mesmo fala que aqui o Yusupov tava pior. Tanto que ele fala assim, ó, só há uma avaliação possível dessa posição. As brancas têm uma vantagem óbvia. Mas quando o Igor Zaitsev foi um mestre e um grande treinador soviético também. Durante muito tempo ele preparava as aberturas do Karpov, se eu não estiver enganado. Tanto que tem a Rui Lopes, variante Zaitsev, até hoje muito jogada. Quando o Igor Zaitsev perguntou a minha opinião, a minha resposta pareceu estranha pra ele. Que o cara perguntou pro Kasparov assim, o que você acha da partida do Arthur ali, do Yusupov? Aí o Kasparov fala, realmente, ele tá pior, mas eu acho que ele deve estar jogando pra ganhar ainda essa posição. Aí o cara, tipo, achou esquisito, assim, como assim? Ele tá pior, mas ele tá jogando pra ganhar de que jeito, né? Aí ele fala, mas o Zaitsev não imaginava o quão perto da verdade tava essa frase, que parece contraditória. Então ele joga rei D2 aqui. Mas o Kasparov já fala que F4 já era mais forte. G por F4 e cavalo E6. E aí as pretas têm uma luta difícil pelo empate. Porque já tá recuperando aqui, né? Em F4. E na verdade quem tem muitas ilhas pra controlar são as pretas. Na real, todos os peões são meio fracos.
nessa posição. Seria realmente desagradável aqui esse final para as pretas, né? Talvez salve, mas ainda seria mais difícil. Mas ok. Rei D2, bispo G6. Aí agora jogou F4 o branco. G por F4 e cavalo E6. Kasparov fala que F3 também era bom, também parece bom, mas as brancas estavam apuradas nessa posição e não tinha tempo de escolher aqui. É que o ponto é que fica um pouco travado o jogo das pretas. Por exemplo, se mexer o rei, aí já leva cavalo E6 cheque, cavalo por F4 e cavalo por D3. Já, já cai dois peões em sequência. Se mexer o bispo, pra H5, rei por D3. Então tá meio em zug, né? É um final que o preto vai ficando meio zugado aos poucos. Mas ele joga cavalo E6, aí F3. E aqui, como tava no apuro, as brancas voltaram, cavalo D4, mas esse erro já muda a natureza da partida, segundo Kasparov. Era melhor ter jogado cavalo C5, que ainda mantém a vantagem das brancas. Porque provavelmente seguiria algo assim, ó. Rei C6, cavalo toma, rei B5, cavalo C7, rei toma, cavalo toma. E é aquilo, é um final onde o branco vai ficar com um peão a mais aqui. Vai cair D3 e eventualmente vai cair F3 também. Aí acho que o preto tá pior, de fato. Mas as brancas voltaram para D4, bispo E4, rei E3 e rei C7. Aí a pergunta que eu tenho pra vocês é se as brancas podem recuperar o peão nessa posição. Tomar em F3. Ó, o Álvaro aí, aula cedo. Hoje mais cedo, Álvaro. Hoje mais cedo pra liberar todo mundo antes do flow. A tempo. Não, pode. Justifique as respostas. Aí, ó. Cavalo F3, bispo F3, ré F3, D4. Bob Pescador, ele acerta todos os puzzles que eu coloco no Instagram. Todos os exercícios que eu coloco lá nos stories. O Bob sempre acerta, velho. O cara... Esse treina o cálculo. Não pode, não pode. Não pode, mas as brancas tomaram. Cavalo por F3. Ele até falou, Kasparov, que aqui a vantagem já tá com as pretas nessa posição. Mas não precisava entregar a partida tão rápido assim e perder. Bispo toma, cavalo toma, bispo toma. Rei por F3. Só que aqui as brancas já abandonaram já. Rei por F3, D4. E esse final é legal porque o rei branco não aproxima mais do peão de D3. Ele não tem essas casas. E o branco vai ficar em zug. Quando o branco tiver que jogar com o rei, vai ser algum lance que sai do quadrado de D3. Então as pretas ganham. Aí depois disso, abandonou. Rei por F3, o branco já abandonou sem esperar o D4. E aí o Kasparov comenta que depois da partida, o Yusupov comentou com eles assim: Ah, eu sabia que o final era ruim pra mim, que eu tava pior. Mas mesmo assim, eu não sei porque eu continuava pensando que eu ainda tinha chance de ganhar a partida. E aí o Kasparov disse que olhou pro treinador, pro Zaitsev lá e falou, tá vendo? Falei, porque ele tinha comentado antes, né? Tipo, ele tá pior, mas eu acho que ele tá jogando pra ganhar essa posição. E o cara achou super estranho. Depois disso o Papa falou, eu ainda tava, ali eu ainda tava pensando em vitória. Na rodada seguinte, no match deles contra a Suécia, quem foi abençoado foi o Tal. Aqui, ó, partida, duas rodadas depois, na verdade. Schneider e Tal, match Suécia contra a União Soviética. Então a posição era essa. Vamos lá pra frente já. Daí aqui, o tal, em vez de repetir a posição, porque rei H7 cavalo G5 seria uma repetição, seria tábulas, ele joga rei G8. Achando que, apesar das peças brancas estarem próximas do rei, ali criando umas ideias de ataque, não dava pra explorar isso, porque o branco também tem problemas na primeira fila, também tem problemas com o rei. Só que ele furou alguma coisa aqui. Aí, ó, o Tal, tá vendo? Estavam falando dele aí, ó. Ele tá aí, ó. Mas o que que o Tal... É raro isso, hein? É raro, mas o que que o Tal furou nessa posição, será? Esse é um exercício legal também.
Dama por H6, o lance do Bob. Brutal esse, hein? Sem medo de dar a dama. O que vocês acham? Quem mais arrisca? Faz sentido? Você tem o tal na partida dama por H6, mas o tal tá de pretas aqui. Ele não é o lado que sacrifica a dama, não. Ele é o lado que tá defendendo ali. O tal tá de pretas, exato. O tal é o que vai ser imortalizado aqui, então. Você teria coragem de sacrificar a dama em cima do tal, assim? Tem que ter coragem, hein? Assim, o Kasparov ele fala que o tal provavelmente calculou o seguinte nessa posição. Ele não queria repetir, né? Ele queria manter a tensão, então ele joga rei G8. E aí ele deve ter pensado: cavalo por H6 não funciona. Porque bispo toma H6, torre por F8. Não pode tomar de bispo, se tomar de bispo leva mate. Mas aí toma de rei. E quando dama por H6, rei E8 e as pretas ganham, né? Porque atacou a torre e tá dando mate na primeira fila. Então as brancas acabam tendo que entregar a torre em D7. Mas ele tinha a outra captura, exatamente. Dama por H6. Esse lance é bonito. Porque primeira coisa é que não pode tomar a dama. Bispo toma H6, cavalo H6, rei H8, torre por F8, mate. Ou se joga torre por F7, torre D8 também dá mate no próximo. Bispo F8, torre F8, torre F8 e torre F8 e vai dar mate. Aqui. E aí a última tentativa seria um torre F6. Tentando desviar a torre branca. Mas aqui joga dama H8, outro sacrifício. Bispo H8 e cavalo H6. E o rei termina preso pelas próprias peças, né? Mate. Então todos os caminhos estão levando ao mate depois de dama por H6. Defesa com G5 tem diferença? Na verdade, G5 é único. É a única linha para não levar mate forçado. Porque agora a torre controla a casa H6. Porém, dama por G5 e aí as brancas estão ganhas. Porque no mínimo tá com 2 peões a mais, só que mantém as mesmas ameaças aqui. Cavalo H6. Por exemplo, se dama por B2 já leva mate. Cavalo H6. Quando torre toma, torre por F8. Não pode tomar de bispo, se toma de rei, dama D8 e dá mate. E ele fala que nesse momento aqui, ele... O Kasparov ele teve a atenção dele distraída pelo Uffe Anderson. A gente já viu umas 2 ou 3 partidas do Kasparov contra o Uffe Anderson nesse livro. Que era o capitão ali, o grande mestre mais forte da equipe sueca. E que geralmente, ele fala que geralmente o Uffe Anderson era um jogador bem tranquilo, assim, bem calmo. Mas ele tava muito nervoso nessa hora, muito animado, conversando com os outros jogadores da equipe e apontando ali pro tabuleiro. Porque se ganha essa partida, se o cara ganha do tal, eles iam ganhar da União Soviética. Iam quebrar uma invencibilidade, assim, de vários anos já. E eles seriam o herói da Olimpíada, né? Que derrotaram a União Soviética. Mas aí o cara pensou um pouco, o Schneider,
Olhou pro relógio, viu a seta subindo, o tempo acabando e jogou G3. Jogou G3 provavelmente querendo evitar os temas de primeira fila. E aí o Kasparov fala, né, que perdeu a chance de escrever o nome dele na história do xadrez, assim, no acervo de ouro do xadrez. E ainda mais porque seria uma vitória sacrificando a dama contra o tal. Isso seria mais absurdo ainda, né, por ser justamente contra o tal, que é o gênio dos sacrifícios, o cara ganhar dessa forma, sacrificando a dama ali pra dar mate. Mas o cara jogou G3, e aí o tal já fez H5, deixou escapar. Aí o cara já deve ter percebido que ele tinha perdido a chance de sacrificar em H6 e apuro de tempo, mais o abalo ali psicológico de perceber isso, né? Que deixou escapar uma chance ganhadora, fez com que as brancas perdessem muito rapidamente a posição aí. O cara tentou algumas coisas, mas manteve o controle muito tranquilo e tal. Não pode tomar a torre que leva mate. Aqui ele jogou cavalo G5, toma em B2, cavalo E6, troca. Não pode tomar essa torre, se tomar vai levar mate, mas é tranquilo, é só tirar o rei ali do cheque. Quer dizer, que não, né? Dama G7. É só tirar o rei pra F7, cavalo G5, rei E7, e aí caiu tudo das brancas. Aí não, tem dama B2? Ah não, então é perpétuo. Pendurei duas vezes, né? Cavalo G5 tem bispo G5 e dama G7 tem a dama em B2. Na verdade é perpétuo, então. Dama F7, rei H6 e dama F8. É assim, tábulas. Boa, Bob, tá certo. Aí depois dessas duas partidas, ele fala que o assessor de imprensa da delegação soviética, ó como era o xadrez, né, na União Soviética, pra equipe da União Soviética. Os caras tinham assessor de imprensa. É, porque perguntaram dessas vitórias aí, que foram partidas bem suspeitas. Tava pior e ganharam pior. E aí o cara declarou o seguinte: a sorte favorece os fortes, e os muito fortes têm muita sorte. Pra justificar. Mas o Kasparov disse que elas foram exceções, que e o assessor de imprensa tinha 2.600 de rating. Não, pra vocês verem, né, a estrutura, assim, os caras já tinham uma equipe animal, 6 jogadores, todos muito fortes, os 4 titulares, sei lá, top 10 do mundo, os outros 2 reservas seriam titulares em qualquer outra equipe, ex-campeão mundial, né, o tal aí. E pelo menos 2 ou 3 treinadores juntos para ajudar, junto com eles para ajudar a analisar as partidas adiadas, assessor de imprensa, era outra equipe, né? Comparado com. Por isso que realmente os caras, quando ganhavam da União Soviética, era um acontecimento, porque era uma equipe muito mais preparada que a grande maioria. Mas Kasparov coloca essas posições falando que foram exceções, essas duas partidas, que no geral eles dominaram o torneio inteiro. Aí ele mostra algumas partidas dele. Primeiro foi essa partida na nona rodada contra o John Nunn, grande mestre inglês. Que é até hoje um. Hoje ele tá aposentado, mas o cara é um gênio, assim. Tem vários livros. Tem vários livros todos muito bons. O Nan. Tem. Ele já foi campeão. Acho que ele já foi campeão mundial de problemas, de composição de problemas. Ele é matemático, tipo PhD em matemática. O cara é um gênio em várias áreas. Não, hoje só aula. Hoje é só aula. Schneider deve estar perplexo até hoje. Imagina, o cara não deve ter dormido durante um mês, né? Você descobrir que você podia imortalizar o tal e ainda ia ganhar da União Soviética. O cara deve ter ficado mal. Esse ficou na bad. Mas essa partida do Kasparov com o Nan é uma bem legal. D4, cavalo F6, C4, E6. E o Kasparov joga cavalo C3. E ele já dá um exclama pro cavalo C3. Ele já dá uma exclamação. Mas ele fala que o ponto de exclamação é pela psicologia oculta da jogada. Porque o Nan é bem conhecido por jogar a defesa Benoni, a Benoni moderna. Uma abertura que na época ele tinha até escrito uma monografia. Hoje em dia não tem mais monografia, os caras fazem livros sobre as aberturas. Mas antes tinha. Eu já cheguei a pegar uns desses pra estudar, que eram umas monografias de abertura que era como se fosse. Sei lá, como se fosse uma enciclopédia mesmo, só que era sobre uma abertura específica. Tinha a enciclopédia de aberturas,
que era uma organização ali das linhas, e tinha as monografias que era muito parecido, mas era sobre linhas específicas. Não, é que o ponto psicológico é o seguinte, ele fala que o Nan, ele tinha escrito uma monografia sobre a Benoni, e ele era um jogador que conhecia muito bem a abertura. Então ele já sabia que o cara ia mandar C5. Então, como ele já sabia que ia vir C5, que não ia vir nem Ninja ou nem Ortodoxa nessa posição, depois do cavalo C3, ele joga uma ordem que dá mais opções para as brancas, que deixa muito mais opções de escolha. E foi isso mesmo, foi C5, aí D5, E por D5, C por D5, D6, essa aqui é a Benoni, E4, G6, as pretas dão o centro, momentaneamente, né, na abertura, mas elas têm o objetivo de atacar esse centro depois e explorar as casas pretas, e explorar também a maioria da ala da dama. Mas o ponto principal é que o Kasparov joga F4 nessa posição. E aí explica o cavalo C3 dele lá, no lance 3. Porque se ele joga... Por exemplo, eu jogo cavalo F3 aqui. Eu não costumo entrar na Ninja Índia. E a gente viu várias partidas do Kasparov já nesse livro que ele não entra na Ninja. Ele entra poucas vezes. Geralmente ele joga com cavalo F3 mesmo. Mas agora, se joga C5, você perde algumas opções. Porque mesmo jogando D5, ED e CD, já tem o cavalo aqui em F3. Então dá até pra jogar D6, cavalo C3, G6, E4. Eu jogo isso aqui, mas é menos opções. São menos opções, né, para as brancas. O preto corta algumas opções aí. Então, jogando com a ordem principal de cavalo C3, ele garante que ele vai ter mais opções disponíveis e principalmente uma linha mais agressiva. Então, ele joga com F4 aqui. Eu só mando cavalo C3 quando o oponente fianqueta o bispo preto contra a Índia do Rei. Nessa época já tinha alguma engine ou nada? Não, não tinha ainda computador nessa época. Não tinha, não. Era tudo na unha. Aí, realmente, um dos planos das brancas, muitas vezes, quando já jogou aqui os lances da Benoni, é passar esse cavalo para C4 e várias vezes vem F4 depois. F4 e E5, para usar a maioria do centro. Então, na ordem do Kasparov, ele já avança o peão aqui. Bispo G7. Aí ele dá um cheque em B5. Até hoje esse lance é bem conhecido como o lance mais forte para as brancas. Que a ideia é tentar atrapalhar um pouco o desenvolvimento das pretas. Aí foi cavalo FD7. Já abre a diagonal pro bispo. Antecipa o Z5 aqui, que não vai ser mais atacando o cavalo em F6. E ele pode desenvolver outro cavalo por A6, que é o que ele faz na partida, inclusive. Sem falar que também abre o caminho pro peão de F. Ideias desse tipo. Aí ele jogou A4 agora. Mas essa ordem com cavalo F3 tira a possibilidade de cavalo E2 na variante das trocas contra o gambito da dama. E essa não era a linha do Kasparov? Mais ou menos, né? Depois. Ele jogava muita coisa. Mas assim... Ele entrava na variante das trocas de outro jeito, né, o Caio? Tipo D4, D5, C4 e E6. E aí cavalo C3. Aí entrava na linha do cavalo E2. Mas geralmente quem joga cavalo F6 e E6 vai entrar na Nizo-Índia. Por isso que você joga cavalo F3. Então ele joga A4, Kasparov comenta aqui que ele acha essa jogada mais forte do que bispo D3, que era o normal, porque antecipa o A6 das pretas. Mas ele acha que o bispo, com o lance dele, que é A4, o bispo tem mais opções na diagonal. Pode voltar para mais casas aqui. E A4 é um lance útil de qualquer forma, porque você vai restringir o contra-jogo das pretas, o A6 e B5. Então ele fala que roque aqui era natural, mas o Nan joga cavalo A6. Ele fala que como o adversário dele tinha feito um estudo muito profundo das ideias da abertura, ele decide economizar um tempo com o roque para tentar levar esse cavalo já para B4, que supostamente seria uma casa mais ativa para o cavalo. Então aqui foi cavalo F3, cavalo B4, roque. E agora que as pretas jogaram A6, atacando o bispo. Porque antes, né, em vez dele jogar A6 com o bispo em B5, imagino que foi o que as pretas pensaram é o seguinte: se eu jogo A6 aqui e digamos que esse bispo volta, sei lá, pra D3 mesmo, eu ainda vou ter que dar um jeito de desenvolver o cavalo. Por isso que ele resolveu economizar entre aspas, o tempo do roque, levando o cavalo pra B4 primeiro,
e aí ele joga A6 com o cavalo já em B4. É menos uma peça pra desenvolver. Também o Kasparov comenta que se jogasse roque agora, aí ele pretendia mandar torre 1, A6, e agora o bispo volta pra F1, que é uma casa mais segura pra ele do que D3, como ele poderia ter jogado no lance 9. Aí aqui fica mais acomodado o jogo das brancas e é difícil das pretas conseguirem algum contrajogo. Ele vai preparar pra jogar E5 aqui, pra continuar aumentando a pressão no centro, ganhando mais espaço. Mas agora as pretas mandaram A6, então enquanto ainda não tem a casa F1 pro bispo. Só que o Kasparov aqui encontrou a melhor continuação para tentar explorar os problemas da posição, os defeitos, né? Mostrar os defeitos da posição das pretas. Então, que continuação é essa? Como que as brancas têm que jogar aqui? Bispo D7, dama D7, E5. Hum, agressivo. Bispo toma cavalo seguido de F5. Bispo D7, torre 1 e E5 no próximo. Sem ideias, jamais faria os lances do cara de brancas. É, que essa é uma posição bem tensa já, né? Dá pra ver que vai ser uma abertura tensa, do jeito que o Kasparov jogou aí, muito agressivo. Então a gente tem até agora de candidatos bispo D7 seguido de E5, bispo D7 seguido de F5, bispo D7 torre 1 e E5. Que mais? Boa noite, boa tarde, né? Acho que não tá noite ainda, mas tudo bem. Boa noite, boa tarde quem tá chegando. Na verdade, E5 direto. Agora, E5, A por B5, assim. Não dá E5 direto? Acho que não, né? Nessa posição, sem trocar em D7, acho que não, pô. Aí é muita empolgação, turma. Aí é muita emoção. Assim, de fato, nessa posição, o Kasparov ele tem que explorar o fato de que ele tá mais desenvolvido, que o desenvolvimento dele é mais rápido. Então, ele não pode dar muito tempo para as pretas se organizarem, né? Provavelmente o que o Nun contava aqui, o que o Nan tava esperando, era que se joga, digamos, bispo C4. Parece uma retirada boa do bispo, porque ele fica mais preparado, sei lá, para jogar E5 aqui, reforçando o ponto D5, mas o jogo poderia seguir roque. Aí vamos dizer, RH1, um lance profilático saindo da diagonal, depois que jogou F4, mas cavalo B6 agora. Bispo E2 e consegue desenvolver o bispo de casas brancas. Que esse bispo de casas brancas, na verdade, é uma das peças mais problemáticas da Benoni para as pretas. Então desenvolver ele o mais rápido possível é o objetivo, para poder ligar as torres, organizar as peças. Essa seria uma linha possível, ou outra linha possível também seria se o bispo volta para E2, joga roque, e aí bispo E3, por exemplo, cavalo F6. Nesses dois casos aqui, as pretas conseguem contra-jogo suficiente. Em cima do ponto E4, ameaça cavalo G4, pode seguir com torre 8. E aí o preto vai conseguindo resolver os problemas da abertura. Não seria melhor A5 para fixar a ala da dama em vez de RH1? Então, o problema é que às vezes você joga o A5 para fixar a ala da dama, e aí o preto manda B5 agora. Porque com o peão em A4 não tem B5, mas aqui tem, que se A por B6, cavalo por B6. E geralmente quando consegue tomar de cavalo em B6, aí tá ok pro preto nessas posições de Benoni, porque o cavalo tira a casa C4. Você não vai conseguir trazer um cavalo pra C4, porque ele tem o cavalo controlando. Por isso que o A5 tem que tomar um pouco de cuidado. Às vezes você joga A5 pra tentar impedir de vez B5 e ajuda as pretas, na verdade. Tem que estar... É um detalhe importante esse.
Mas de qualquer forma, bispo C4 e aqui cavalo B6 e bispo G4, ou bispo E2, roque, bispo E3 e cavalo F6, seriam posições jogáveis para as pretas. Então ele percebe que ele não pode deixar o preto estabilizado dessa forma. Isso significa que o branco tem que jogar um pouco mais ativo e ganhar tempo. E aí o jeito certo de ganhar tempo aqui é bispo toma D7. Bispo toma D7. Mas aí vem a dúvida, qual dos dois peões avançar? Teve gente falando F5 e teve gente falando E5. Eu acho que um deles não é bom, né? E o lance da partida é claramente superior, que é F5. Mas deve parecer o avanço mais estranho, eu imagino, para a maioria das pessoas, porque não parece que vai criar problemas sérios para as pretas, e além de tudo enfraquece a diagonal, enfraquece essa casa e as casas pretas de uma forma geral. Mas por outro lado, eu acho que depois de E5 e roque, não tem grandes problemas aqui pro preto. O que seria? Será por que isso incomodaria as pretas? Afinal, o bispo pode vir para F5 ou G4 depois. Então ele vai conseguir colocar pressão em E5, vai conseguir melhorar o bispo, e aliás, com o bispo em F5 ele tem essas casas aqui pro cavalo de B4. Sem falar que E5 você não coloca... não precisa tomar, exatamente. Esse é o detalhe mais importante, não precisa tomar. E você não coloca... Não coloca nenhum problema sério aqui pro preto resolver nessa posição. Por outro lado, depois do F5, Kasparov diz o seguinte, que as peças das pretas aqui ficam fora de jogo. Especialmente o cavalo de B4, que tá numa casa bonita em F4, mas inútil. Não faz nada na posição das pretas, ele só tá ali, ele só existe em B4, mas não faz nada demais. Enquanto isso, as brancas conseguem ir colocando as peças facilmente no jogo, muito mais rápido e com muito mais força. Por exemplo, o bispo G5, seguido de dama D2 e vai desenvolvendo muito rapidamente. Porque o preto não quer tomar em F5, sim, pois é. Então eu acho legal esse momento porque a princípio o F5 parece um lance meio feio posicionalmente. Você olha e fala, nossa, mas F5 dá várias casas ali pro preto. Só que na verdade o branco tá priorizando o desenvolvimento rápido e a iniciativa. O E5, visualmente, ele parece muito mais correto para ficar com dois peões no centro ali, avançando no centro. Mas depois de roque, a gente já não tem um jeito claro de continuar jogando para melhorar o jogo das brancas aí. Enquanto isso, o preto vai conseguir melhorar as peças. Então ele joga F5. Mas o Kasparov ele fala assim: vamos passar de considerações gerais para linhas concretas, para análises de lances. Então, primeira coisa aqui, ele fala que depois de G por F5, ele jogaria bispo por G5. E daí tem duas opções. Se bispo F6, ele não troca, ele volta para F4 e começa a bater em D6. Aí, se dama E7, permite E5. Com um ataque bem forte das brancas. Porque vai jogar um D6, cavalo por E5. E nem dá pra tomar tudo em E5. Porque vai perder a dama se fizer isso. Sobra a cravada ali. Então, depois de bispo F4, o melhor é roque. Mas agora, em vez de jogar bispo toma D6, que permite um recurso, bispo toma 4, e depois a dama toma aqui, ele ganha um tempo atacando a dama das brancas, ele fala E5 mesmo. D por E5 e cavalo por E5, e a posição das pretas é mais difícil. Porque se a gente for ver, o peão a menos é esse dobrado aqui, na coluna F. E o rei das pretas está mais exposto. Então, com certeza, o branco tem no mínimo uma compensação excelente por esse peão aí. Ele já conseguiu debilitá-la do rei das pretas. Bom dia, Geezer. Cortei o cabelo, você viu? Tá muito grande já. Agora é só platinar. Vamos ver, vou platinar um dia. Gostei da sua ideia. Vou seguir a moda do Geezer. Outra opção que ele dá aqui é F6. Mas F6 já é um lance feio. É um lance triste já pra quem joga Benoni ter que fazer. Bispo F4. Dama C7, defende D6, mas aí cavalo D2. E ele vai passar o cavalo para essa casa-chave aqui em C4, pressionando o peão. Roque grande.
O único jeito de defender D6, mas cavalo C4. E mesmo assim a posição das brancas segue muito melhor. Segue bem difícil pro preto, né? Como que vai defender isso aqui em D6? Se tirar o bispo pra E8 e ir pro F5. E aí o outro cavalo ganha uma casa forte também. Então realmente F5 é o lance que começa a abrir mais a posição das pretas. Ele também comenta que C4, que seria uma tentativa de ativar esse cavalo, trazendo ele para D3, também não dá certo por causa de bispo G5. Apesar que o Nan também já não gostava de bispo E3, também era um lance bom. E o bispo pode vir para D4 até. Mas ele fala bispo G5, dama B6, rei H1, cavalo D3. Só que agora o Kasparov ameaça um duplo em F2. Só que agora o Kasparov joga F6, bispo F8 e A5. Cavalo F2. Agora sacrifica a qualidade ali, mas cavalo A4. E segundo Kasparov, a superioridade numérica das brancas na parte significativa do tabuleiro vai decidir a partida. Porque afinal esse bispo e essa torre não jogam. Enquanto ele tá indo com cavalo B6, torre C1, e vai ganhar pela ala da dama essa partida. Mesmo com qualidade a menos. Então ele ainda apoia com variantes a decisão dele de jogar o F5. Tomar em D7 e F5. Bom, por causa disso, por conta dessas linhas, as pretas decidem fazer roque para tirar logo o rei do centro, mas a pressão das brancas não enfraquece aqui. Bispo G5. Aí é complicado, porque se deixar, por exemplo, se tirar a dama, F6. E esse bispo vai parar lá em H8, só que não joga mais. Aí já era, né? Bispo a menos. Nessa posição, preso lá em H8. Vai fazer o quê? Então... O que vai jogar? Bispo F6, dama D2. Segundo Kasparov, também não tem jeito das pretas controlarem aí a passagem das peças para a ala do rei. Porque ele vai jogar torre A1. Pode ser que uma hora tome aqui dama H6 e vai indo, né? Vai levando as peças para cima do rei adversário. Aí outra linha que ele dá aqui é bispo D4. Para tentar resolver taticamente a posição. Porque se toma de cavalo, dama por G5. E também se tomar de dama em D4, C por D4, bispo D8 e D por C3. Isso aqui não é ruim para as pretas. Mas é só sair do cheque aqui, rei H1. Aí quando F6, pra... pelo menos o bispo tá para fora agora. Esse bispo não ficar preso lá em G7, bispo H6, torre E8, mas ele dá a torre C1 e diz que as brancas têm uma grande vantagem posicional. Porque não vai dar para salvar esse bispo, eu acho. O torre C1 é melhor do que tomar em D4, porque ainda levaria um duplo isso. Tem um duplo aqui. Por isso, torre C1. Mas de qualquer jeito, todas as posições parecem incômodas então para as pretas. Por isso que ele jogou um lance meio triste aqui, que foi F6. Já é um sinal de que não tá legal pro preto. Olha o bispo morto ali em G7. A posição já parece bem desagradável. Daí foi bispo F4. E realmente, quando você faz um lance como F6, com o bispo ali em G7, é bem normal, bem compreensível que as pretas fiquem um pouco desesperadas. Porque dá pra sentir que a posição tá bem ruim agora que o bispo tá preso ali. Então ele tenta resolver de uma forma forçada, de uma forma concreta os problemas. Por exemplo, ele poderia ter jogado dama E7 defendendo. Mas aí o Kasparov disse que ele teria tanto torre E1 com uma vantagem bem tranquila aqui, uma vantagem simples, e uma vantagem boa e bem sólida, como F por G6, HG6 e cavalo H4, que seria mais ambicioso, mais agressivo. Mas aí foi G por F5. Porque afinal ele quer, acho que abrir de novo, né, o bispo de G7. Bispo toma D6.
E aí tentou esse recurso, bispo toma A4, que teve uma linha que funcionava. Agora já é diferente, mas antes funcionava, né? Mas aqui não dá certo. Torre por A4 e dama por D6. E agora? Como que as brancas jogam aqui? Preto ainda sonhando que depois de algumas simplificações, talvez tivesse chance, né, de aliviar um pouco a posição. Mas o Kasparov já tinha visto uma outra ideia forte pra esse momento. Dama B3? Mas qual que é a ideia? Se F por E4, por exemplo. F por E4 vai jogar o quê? Toma de cavalo, mas aí dama por D5, já tá trocando muita coisa, né? Vai trocar até damas. Ah, na verdade tem um. Não, na verdade tem um torre por B4 intermediário aí. Mas tudo bem, o preto pode jogar B5 primeiro. Nessa linha aí, F por E4, cavalo E4, dama D5, torre B4. É bom. Mas tem um B5 primeiro pra expulsar a torre das brancas e deixar o cavalo em B4 seguro. Alguma outra ideia? E aí, pessoal, como o Kasparov atacou agora? Pensando? Cavalo H4 para cavalo F5 em seguida. Ah, isso parece bom. Também nessas horas tem que tentar pensar assim, qual será que é a direção do jogo das brancas? Pra onde que tem cara de que deve ir o jogo das brancas? Dama B3 é um lance faz algum sentido ali, defende D5 e tal, mas não parece que tá muito indo pro lado certo, né? Onde ele quer atacar, não é pela ala da dama mesmo. Parece ser mais pela ala do rei. Então aí o candidato natural é esse mesmo, cavalo H4. O cavalo vai chegar em F5. E aí as brancas ficam ganhas. Jogo F por E4, cavalo F5. E não tem como defender agora o ataque. Por exemplo, dama E5, dama G4. Se defende com a torre em F7, cavalo H6. Porque tá cravado, né? Então esse cheque ganha. Daí foi dama D7. Cavalo por E4. Traz o outro agora. Daí as pretas, se elas fazem um lance como torre de A E8, leva dama G4 também. Afinal, tá ameaçando mate. Só que tá ameaçando também cavalo H6 cheque nessa posição, ganhando a dama. Não adianta fazer uma jogada como torre E4, assim, pra tentar aliviar, porque cavalo H6 e ganha a dama. E quando ré H8, cavalo por C5, aí tá tudo no ar agora. Tá caindo B4, tá vindo pra E6, tá caindo G7. Então, jogou ré H8, mas aqui cavalo por C5. E as pretas já abandonaram. A única variante aqui que daria pra jogar depois de cavalo por C5 é dama por D5. Porque se cair B4, ele toma em C5 lá. Mas dama por D5, cavalo por D5 e cavalo E6. E o branco fica com qualidade a mais. Bom, qualidade por peão vai ficar mais. Tá bem perdido, né? Na verdade é peça a menos que fica essa posição. Porque o bispo não tem casa em G7 ali. A não ser que jogue torre G8 e aí fica qualidade a menos. Mas o Nan decidiu nem jogar, que ele abandonou depois do cavalo por C5.
Engraçado é que o Kasparov fala no começo que o cara tinha escrito uma monografia sobre a Benoni. Ele tinha feito um estudo super profundo das posições da Benoni. Aí o Kasparov entra na linha que é a especialidade do cara e a partida dá 21 lances. A partida dura 21 lances, mas, tipo, no lance 17, assim, já tava claro que tava perdido já. Foi só o tempo de cair alguma coisa. Incrível, né? Caspa era caspa. Não, então, nível de abertura, assim, não tinha como. Ele era um cara especialista em todas as aberturas, né? Porque ele entra na abertura que o cara estudou super profundamente, escolhe uma linha e mata o cara na linha. A preparação dele era outro nível, era outra coisa. Sem computador ainda. Pois é, sem computador. A próxima partida é animal também. A partida dele contra o Albert. Match dos Estados Unidos contra a União Soviética. Ele de pretas. C4. Começou como uma inglesa, com G6 e bispo G7, e depois virou uma Índia do Rei. Então, bispo E2, Rock e bispo G5. O Albert aqui joga uma variante conhecida como variante Averbach na Índia do Rei. Que é esse bispo E2 e bispo G5. Aí ele fez cavalo BD7. Kasparov comenta que anteriormente contra esse mesmo adversário, ele tinha jogado C5, D5, H6, bispo F4 e E6. Uma linha que sacrifica um peão em D6 ali. Ele acabou ganhando a partida, mas depois quando ele analisou, ele percebeu que dava para melhorar o jogo para as brancas. Então ele resolveu entrar em outra posição, outra variante. Aí ele jogou cavalo BD7. Por que coloca a bandeira da Rússia ao invés da bandeira da União Soviética? Ah, é porque hoje é que eles colocam as bandeiras atualizadas, na verdade. Por exemplo, às vezes você procura as partidas do Campeonato Soviético e aparece ali alguns jogadores bandeira dos Estados Unidos, que é o país que o cara representa hoje. Eles colocam no Chess Base, né? Não é da época, o país que estava representando na época, é a bandeira atualizada como se fosse atualmente. Então ele jogou o cavalo BD7, aqui o Kasparov, mas aí o adversário dele mandou uma novidade na época, uma linha que ele não conhecia, que surpreendeu. Dama C1. E esse lance que parece um pouco estranho tem uma justificativa bastante lógica, segundo Caspa. Dama D2 é o mais normal. Você desenvolve a dama para D2 já. Só que aqui a partida poderia seguir assim, ó, E5, D5 e cavalo C5. E agora ele fala que as brancas são obrigadas a fazerem o, segundo ele feio, F3 ou bispo F3. O problema de ter que jogar um desses lances, como F3, por exemplo, é que fica difícil depois de desenvolver o cavalo das brancas. Porque o cavalo fica sem as casas mais naturais dele e não pode ir pra H3 também. Então dama D2 tem esse leve problema. Mas aí com a dama em C1, o que muda? Com a dama em C1 é que agora se joga E5, D5 e cavalo C5, é só jogar B4 nessa posição. É algo que com a dama em D2 não é possível. Aqui, ó. Se B4, cavalo por E4 mesmo. E aí quando o cavalo por E4, o cavalo toma. Isso porque tá atacando a dama. Mas essa é a ideia da abertura que ele surpreendeu o Caspa. Se joga E5, D5, cavalo C5, já leva B4. Expulsa o cavalo já. E não dá pra tomar em E4 agora porque não vai atacar a dama. E ele observa também que se jogar A5, pra tentar garantir essa casa pro cavalo primeiro, aí tem outra vantagem da dama estar em C1, que é a casa D2 estar disponível pro cavalo. Então ele joga cavalo F3, cavalo C5 e cavalo D2. E de novo as brancas conseguem se acomodar aí mais facilmente. A dama volta para C2 depois e tranquilo. Aí já resolveu o principal problema da ordem, que é o cavalo de G1 ficar sem uma casa muito boa. Ele já vai para D2 e tá ajudando a reforçar o centro. Então, teve isso, né? Ele percebeu esse detalhe. Aí o Kasparov fala que
Depois, ele pensou por mais de uma hora nessa posição, depois de dama C1, pra entender os prós e os contras, as vantagens e desvantagens de pôr a dama em C1. E no fim das contas, ele decidiu que talvez a melhor forma de explorar o posicionamento dessa dama era era jogar igual se fosse um gambito benco, era levar pra posições de um gambito benco. Então ele mandou C5, D5 e B5. E ele fala que ele fez um sacrifício de peão parecido com esse na última rodada do Campeonato Soviético, de 81. Quem tá assistindo as aulas há mais tempo já vai lembrar que quando a gente viu as partidas no Campeonato Soviético, realmente, na partida decisiva, ele faz uma ideia parecida contra Tukmakov. Uma partida que ele precisava ganhar de pretas, e aí ele joga sacrificando um peão desde o início. Aí ele até fala assim, o Caspa, que a princípio, né, objetivamente falando, de modo geral, esses sacrifícios eles não são totalmente certos. Essas ideias de levar uma posição de Índia do Rei para um gambito benco. Mas na prática ele acha interessante e que aqui, comparando com uma posição normal de benco, os lances dama C1 e cavalo BD7 com certeza favorecem as pretas. Porque o branco ainda vai ter que mexer com essa dama de novo, né? Pra melhorar ela. E o cavalo em D7 ele já tá mais útil. Ele também comenta que pensou em preparar o jogo na ala da dama, jogando A6 primeiro. Mas a diferença é que isso dá um tempo importante para as brancas. E aí o branco pode jogar cavalo F3, e quando o C5 não necessariamente fechar aqui para levar o B5. Pode jogar bispo H6 e trocar os bispos já. Com uma posição ok também, uma posição cômoda para as brancas. Então ele mandou C5 direto, D5, e aí B5. C por B5, A6, e as brancas jogaram A4, que hoje em dia, ele comenta em 82, esse método de jogo é classificado como a melhor forma de enfrentar o gambito benco. Porque em vez de dar os tempos de desenvolvimento para as pretas, as brancas tentam conseguir um jogo sólido rápido, reforçando um jogo rápido, um jogo sólido na ala da dama rápido, né? Reforçando o peão de B5. E realmente, até hoje tem várias linhas que o branco manda esse A4 aí, em vez de tomar lá em A6. Aí foi dama A5, bispo D2, voltou aqui. Tava ameaçando o cavalo por E4, claro, por causa da cravada. E ele joga A por B5. Ele comenta que se fizesse dama B4 para atacar o peão de B4, o branco joga F3 e a dama pode ficar presa às vezes em B4. Então ele toma direto. E as brancas capturam de cavalo, que é o certo, ganhando um tempo em cima da dama. Se toma de bispo, daí bispo A6. E aqui ele já acha que as pretas começam a ter uma certa iniciativa mesmo. Parece que tomar de bispo é mais fácil, né, pro desenvolvimento das brancas. Porque depois cavalo de G2 e o branco já tá pronto pra rocar. Mas aqui também dá pra jogar agora dama B4, agora é possível. Atacando o peão de E4. F3 e cavalo E5. O problema para as brancas é que não tem uma casa tão boa para esse cavalo, para dar um descoberto e tentar ganhar a dama das pretas. E se fizer roque, aí cavalo C4. Aí o cavalo já ganha tempo atacando o bispo também, pressionando B2 e de repente a iniciativa das pretas já é um pouco incômoda, já é mais séria. Então, tomou de cavalo. Atacou a dama, dama B6. Só que agora tem que defender o ponto E4. Qual que vocês acham que é o jeito mais fácil de defender o peão de E4 aqui? O que vocês considerariam natural para não deixar cair o peão de E4? Ver se alguém tem algum palpite. F3, mas ele deve ter jogado bispo F3. Bom, bispo F3 e bispo A6 parece legal pro preto. Chegando agora, tá rolando o que nessa posição? Bom, partida do Kasparov de pretas, Olimpíada de 82. Índia do Rei que ficou parecendo um gambito benco. Kasparov sacrificou um peão na ala da dama pela atividade. A pergunta é como que as brancas defendem E4 aí, qual que vocês acham que é o jeito mais lógico?
É que na partida ele não fez a jogada mais correta, segundo o Casper. Ele jogou um lance um pouco impreciso. Mas parece bem natural aqui, dama C2, pra defender E4. Aí o Casper vai falar que, apesar da natureza bem óbvia desse lance, de parecer muito natural, ele vai ter que criticar essa jogada. Dama C4 eu acho que leva um cavalo E5, hein? Dama C4 não ia levar um cavalo E5? Meio chato. Mas ele comenta que era mais preciso dama B1 ou até F3. Só que as brancas não queriam fazer nenhuma concessão posicional, não queria abrir nenhuma casa e queria desenvolver o cavalo ainda por F3. Então jogou dama C2. Aí ele fez bispo A6 e agora continua desenvolvendo com cavalo F3. Mas aí a gente vai descobrir qual que é a ideia criativa do Kasparov. O que ele jogou aqui depois do cavalo F3? O branco tá a um passo da felicidade, né? Se fizer roque, peão a mais. Mas, se conseguir fazer roque, aí já era. É só trabalhar a vantagem. Mas como dizia Bob Fischer, eu acho, xadrez é a tragédia de um tempo. O que as pretas jogam aqui? Bispo toma B5, mas bispo toma. Dama toma. Sacrifica a dama, então. Torre caindo em A1. Quem mais acha que tem que sacrificar essa dama aí das pretas? Mas tem bispo C1 depois. Cobrindo lá depois de torre por A1. Eu não sacrificaria. Pensei nisso, mas sobra um bispo C1 cobrindo o cheque. É caspa, sacrifica tudo logo. Cavalo por E4. É, aqui uma coisa fica clara, logo de cara, assim, se olhando. O branco tá realmente a um passo de resolver todos os problemas, porque o único problema que as brancas têm em troca do peão a mais, como acontece muitas vezes no Gambito Banco, é o desenvolvimento que é um pouco mais atrasado e que dá um pouco mais de trabalho pra organizar, pra colocar as peças numa posição boa. Mas se der tempo de fazer rock aqui, acabou. Aí é peão a mais sem compensação. Então ele tem que fazer algo mesmo, direto. O Kasparov joga aqui bispo toma B5. A por bispo toma B5, dama por B5, esse sacrifício que tinham falado, A por B5 e torre por A1. E aí realmente tem o bispo C1 nessa posição. Mas aí tem um outro lance forte para as pretas. O que joga aqui? Bispo H5, deve ser bispo H6, mas não, bispo H6 rock. Cavalo por E4. Ah, cavalo toma, boa. Cavalo por E4. E como o Kasparov observa, depois de ganhar esse peão de E4, o destino do peão de D5 também está decidido. Também vai cair o peão de D5. Bispo H6 não adianta nada. Bispo H6 ele faz roque. Rápido. Mas, cavalo por E4 é o fino. Mas assim, essa partida tem muito cálculo. Muito cálculo mesmo. Porque, ó, ele fala que nessa posição... Então vamos voltando ali atrás. Por que ele fala que dama B1 era o fino? Porque a dama B1 manteria a torre protegida. Entendeu? Teria que deixar a torre defendida para não levar o dama por B5. Ou F3, com a mesma ideia. Mas dama C2, ele percebeu que essa torre fica no ar, que fica caindo. Então bispo A6. E ele fala que se nessa posição o branco tivesse considerado o sacrifício da torre, daí teria jogado torre A3. Já tirando a cravada na coluna A. Inclusive, hoje em dia essa é uma ideia bem temática no banco. Você jogar um torre A3 rápido para não ficar tendo problema nem na diagonal e nem na coluna. E aí o Kasparov fala que ele poderia continuar ou com C4 para tentar explorar logo a vantagem de desenvolvimento, liberando a casa C5 para esse cavalo aqui, ou ele poderia buscar uma ruptura com E6 no centro,
que poderia ser agora, ou preparando com torre 8 primeiro também. Ele ia buscar a compensação de outras formas. Mas como jogou cavalo F3, ele percebeu que tinha essa ideia tática na coluna A. Ele sacou que tinha essa ideia. Mas ele teve que superar uma tentação também, segundo ele. Teve que resistir a uma tentação que era cavalo por E4. Mas aí, olha que coisa louca, olha que interessante. Porque a partida foi bispo toma B5, bispo toma, dama toma, A por B5, torre A1, bispo C1. E ele entrou nessa posição porque ele viu que ele tinha cavalo por E4 agora. Se dama por E4, torre C1 e cai a torre lá em H1. Aí as brancas fazem roque, ele joga cavalo F6. Então quer dizer, para entrar no sacrifício da dama, lá atrás ele teve que ver essa posição antes de jogar o bispo toma B5, porque depois não tinha volta mais. Então ele teve que avaliar essa posição e pensar, não, tudo bem, eu tenho compensação interessante aqui pela dama. Porque eu tenho torre e peça e vou ganhar o peão de D5 e talvez o de B5. Deixa as brancas com essas fraquezas aqui, ó, B2, D5 e B5, e ele tá na esperança que o jogo ativo dele, a coordenação das peças, vai servir para ganhar mais material. Mas antes ele tinha uma outra opção também. Ele poderia ter começado aqui com o cavalo por E4, que até chegaram a falar. O cavalo por E4. Dama por E4, bispo toma B5, bispo toma, dama por B5, A por B5, torre por A1. A diferença é que agora não tem bispo C1, joga rei E2, torre por H1. E à primeira vista, essa posição ela parece melhor do que a outra, do que a da partida. Porque nessa aqui ele tá com duas torres pela dama. Só que tem um problema. Depois de dama por E7, o peão de B5 é muito forte agora. E as brancas têm vantagem graças a esse peão. Então, ele teve que comparar lá atrás essas duas posições e tomar a decisão correta, de encontrar qual delas que era a certa para entrar de pretas. Se cavalo F6, agora o branco joga B6. E não dá para cravar a dama. Torre 8, dama toma e B7. E acabou. Ninguém segura o peão mais, promove de novo. Outra dama aí surge. E se torre B1, aí B4. E até aqui ele continuou calculando na partida. Ó. Ele viu essa posição e aprofundou. Ele, torre B1, B4, cavalo por D5. Aí as análises iniciais dele eram dama por F8, bispo toma F8, B7. Ainda para promover. Só que agora, cavalo F3, cavalo F4. Se toma em F4, torre B4 ganha o peão. E se rei E3, cavalo D5 e empata. Termina assim a análise, empata. Porque as brancas não podem jogar rei E4 nessa posição. Se rei E4, cavalo por B4. E quando promove, D5 cheque. Para onde esse rei sai, vai ter um cheque de cavalo. Para qualquer casa preta que ele sai, ele vai levar um cavalo D3 ou cavalo C6. Ou cavalo C2. E aí cai a dama. Então tudo isso o Kasparov analisou na partida. Opa, raid da Júlia. Valeu, Júlia. Sejam bem-vindos todo mundo que tá chegando. Estamos aqui analisando partidas do teste do tempo do Kasparov. Fiz a barba? Fiz semana passada. Barba naquelas, né? Barba naquelas. Tirei uns matinhos aqui que estavam crescendo. O cara calculou tudo. Não, e aí por que ele não entra nessa posição? Porque isso aqui parece que ganha pro preto. Ele não entra porque aí ele viu que, na verdade, quando o cavalo D5, dama E4 é o fino. E as brancas ganham mais material. Aí foi por causa desse dama E4 que ele não entra na linha do cavalo por E4. Que ele joga direto dama por B5. O cara calculava quanto aí? 12 lances? Ó, bastante, mano. Bastante. Tipo, aqui... foi uns 12 na frente, exatamente. Por isso que ele não entra nessa posição com o cavalo por E4. Porque ele viu o dama E4 lá. Mesmo tendo visto uma variante super bonita, ele percebe o dama E4. Galera chegou na hora certa. Na hora que o Kasparov sacrifica a dama aqui. Bispo toma B5. Toma, dama toma. A por B5, torre A1. Bispo C1. Então, o Kaspa... ele conclui que é melhor ele ficar
com dama por torre peça, com torre peça contra a dama, do que ele ficar com duas torres contra a dama, porque naquela posição de duas torres contra a dama, ele tá descoordenado e o peão passado de preto das brancas, o peão passado de B ali é muito forte. Aqui não, aqui ele consegue jogar cavalo por E4 e depois de roque, cavalo F6. E aí tem, além dele ter uma boa coordenação de peças, ele tem muita pressão nesses pontos fracos da posição das brancas, que pode ser D5, B5 e B2. Ele ainda pode ganhar mais material. Opa, valeu aí o Bruno Zena. Valeu pelo Prime aí. 4 meses já de Prime. Valeu, Bruno. Tamo junto. Queria muito saber quanto tempo ele gastou nessa posição. Então, tem que ver como que era o ritmo da época. Mas ele falou que ele pensou por mais de uma hora no Dama C1 ali. Eu não acho que na hora do Dama C1 ele já calculou essa posição aqui. Eu acho que ele calculou depois. Mas o cara enxergava muito, né? Será que tem alguém que calcula igual ele hoje em dia? Tem, pô. Os caras de 2.750 pra cima ali, 2.700, os caras calculam desse jeito aí, pô. Aqui na aula eles pensam uma hora, a gente tem que falar o lance em 1 minuto. É que o chat tá acima, ô Geezer. O chat tá muito acima dessas partidas aqui. Os caras sempre matam. Então, pra ficar justo, vocês têm só 1 minuto pra pensar. Aí a gente tem essa posição super desequilibrada. Super desequilibrado. Kasparov com... Nesse momento aí é o quê? É torre peça pela dama, mas ele tá sentindo que ele vai ficar torre peça e peão, ou torre peça e 2 peões. Mas o branco mandou bem aqui. O Albert joga B4. Que segundo o Kasparov é o melhor recurso para as brancas. Porque apesar dele entregar o peão de D5, o peão de D5 já estava perdido de qualquer forma. E agora ele consegue quebrar um pouco a estrutura das pretas, né? Eliminar um dos peões aí, o de C5. E ativar as peças também. Ativa o jogo das brancas e também aumenta a força do peão de B5. Porque fica mais fácil dele apoiar esse peão. Daí foi cavalo por D5. Jogou bispo D2. Ele fala que talvez era melhor ter trocado em primeiro em C5, mas jogou bispo D2 aqui. Daí torre FA8. E ele fala que nessa posição ele também teve que... Ele também teve que superar a tentação. Evitar a tentação de cair... De entrar numa outra variante brilhante. Numa outra posição brilhante. Porque ele tinha visto torre F1. Rei por F1. C por B4. E aí dama C6. Toca nos 2 cavalos. Só que agora B3. Dama por D5, B2. Dama A2. Pra segurar o peão passado. Mas agora cavalo B6. E a torre tá vindo pra A8 e torre A1. E vai acabar promovendo. Bispo A5, torre A8. Aí cavalo D2 pra segurar a casa da promoção. Porém, bispo C3. E as pretas ganham também nessa posição. Essa ele viu. Mas... tudo que ele estava calculando ali, essa ideia brilhante, também não dá certo por causa de dama B3. Simples. Ataca o cavalo e ataca B4. Aí essa já é uma posição onde parece que começa a ficar pior já pro preto. Porque vai cair o peão de B4 e a dama vai ficar apoiando o peão de B5. Então foi bispo D2, torre FA8 e B por C5. Trocou um par de torres em F1. Rei por F1. E aqui tem uma jogada importante para as pretas. O que vocês fariam aqui? Qual que é o lance importante aqui pro preto? Kasparov é brancas? Não, Kasparov é pretas. Sacrificou a dama. Kaspa sacrificou a dama aí. Mas tem um lance que é importante nessa posição. Cavalo por C5 é o automático, retomar o peão. Mas tem um detalhezinho aqui a favor das pretas. Jogam as pretas. Tem sempre a setinha no último lado que jogou. Ó, o branco ali, ré F1. Uma setinha amarela.
Torre A8, torre A8, torre A1, né? Pelo jeito. Não é tão mágico nem nada, mas assim, antes, ele comenta que talvez era melhor ter jogado G3 aqui. Que ele acha que era melhor o branco ter jogado G3. Aí o preto jogaria a torre de 1 a 2, não ia trocar as torres agora, dama E4 e E6. Mas o próprio Kasparov acha que não tem uma vantagem grande para as pretas aqui. Ele acha que seria difícil dele transformar essa posição numa vantagem grande, alguma coisa mais clara. Só que depois de B por C5, ele tem uma possibilidade aqui de tornar um pouco incômodo o jogo das brancas, porque ele troca em F1 e dá um cheque em A1 primeiro. Esse cheque intermediário. Para forçar o rei das brancas a voltar para o centro e ficar um pouco exposto ao ataque das peças pretas. Afinal, se joga bispo E1, tampa o cheque, mas aí a coordenação fica meio ruim, com essa torre na oitava e o bispo cravado. As brancas ficam com problemas de coordenação. Então, rei E2, cavalo por C5, dama E4, dama C4 na verdade, e jogou E6. O que é melhor, dama e torre e peça ou torre e torre? Depende da posição sempre, né? Por exemplo, nesse caso aqui ele tem torre, peça e peão. Materialmente deveria estar igual, torre, peça e peão contra a dama. Eu acho que se colocar no computador deve dar uma igualdade até. Porque o computador sempre consegue explorar muito a atividade da dama. Mas na prática, né, as peças pretas estão bem coordenadas. Então, assim, o preto tem dois peões no centro que são bem fortes. E tem principalmente um plano chato que é ganhar o peão de B5. Se cair o peão de B5, aí o branco vai ficar meio sem nenhuma fonte de contrajogo, sem nada, assim, pra complicar a partida. Duplo com E3 ali não tem? Não, que posição? Não tem não. Ah, tem um peão em F2. Naquela posição lá tem um peão em F2. Se não levar o rei pro centro. Mas ainda tem um peão em F2 pra segurar o duplo. Então o Kasparov diz que aqui o branco não pode esperar. Tipo assim, não pode esperar parado. Porque se esperar, o preto vai jogar bispo F6, rei G7 e vai progredindo aos poucos. Depois fica muito fácil de ganhar o peão de B5. Então as brancas têm que tentar utilizar um pouco a atividade das peças e o peão para manter as pretas ocupadas aqui. Aí ele jogou já de uma vez, B6. Já que ele ia perder o peão em B5, ele joga B6, que é um pouco interessante, segundo o Kaspa. Ele fala que tem vários pontos positivos, que ativa a dama das brancas, porque outra ameaça chata aqui também era um torre A4. Torre A4 era meio chato, ia incomodar essa dama. Então ele joga B6 pra ativar a dama e também descoordenar um pouco o jogo das pretas. Mas o ponto negativo é que agora as pretas estão com a vantagem material, porque ganhou mais um peão, e aí o branco vai depender unicamente da atividade das peças. Mas ele também não dá muitas opções, não. Ele fala que dama H4 aqui não ativa a dama. Ameaça entrar lá em D8. Mas ia seguir bispo F6, bispo G5 e torre A4 agora. E aí as brancas têm problemas com a dama. Meio sem casa até. Mas, numa análise mais atualizada, porque no teste do tempo tem várias análises que o Kasparov coloca que são já atualizadas das análises que ele tinha feito antes das partidas. Ele fala que talvez era melhor o branco ter jogado assim, ó, G3, bispo F6 e cavalo E1. Mas essa era uma manobra difícil de achar. G3 para cavalo E1. Torre A4, dama C2, torre A3 e cavalo G2 agora. E aí o cavalo vem para F4 ou E3. Mas aqui o branco ainda mantém um controle da posição. E tenta eliminar o cavalo de D5. Trocar ele, né? Mas ele não dá uma avaliação muito clara disso também. Bispo F4 era um lance nessa posição? Não porque torre A4. Aí cai o bispo já. Aí caiu o bispo, acabou, né? Vai perder rápido. Mas jogou B6 mesmo. E aí foi cavalo por B6. Só que isso, como a gente vai ver, descoordena um pouquinho os cavalos das pretas. O Kasparov fala que era tentador aqui tentar manter esses cavalos no centro e jogar torre B1. Mas torre B1 seria um erro. Por quê?
Como que as brancas exploram esse erro? O que joga aqui? Dama A2, dama C2. Qual será que é melhor? Qual seria o fino? Isso, dama A2, torre B6, dama 8, bispo F8, bispo H6. Boa. Exatamente, dama A2 ganha um tempo importante, atacando a torre e entrando na oitava lá. Que esse é o objetivo das brancas mesmo, entregar o peão, mas ativar as peças em troca. Então, torre por B6, dama 8, bispo F8, bispo H6. Aí ele dá a seguinte análise aqui, cavalo D7. Se joga... E aí bispo F8. Dama D8 já é um pouco exagero já para as brancas. Porque dá pra jogar torre B8. Dama por D7, bispo H6. E aí o preto aqui já tá melhor, ele fala que o peão de D6 é imune, inclusive. Porque joga torre B2. Rei F1, torre B1. Rei E2, cavalo C3. E o rei vai ter que ir pra D3, vai levar cheque aqui, ó, ganhando a dama. Mas, o simples mesmo é tomar em F8, cavalo F8 e agora cavalo G5. E não dá pra evitar que role uma simplificação aí. Inclusive, ele fala que é bem improvável que as pretas consigam soltar a posição, sair da cravada ali em F8 sem perder material. Por exemplo, se joga um lance como cavalo F6, dama D8, daí cheque, rei E1 e cavalo D7, dama E7. E já vai ter que perder alguma coisa, ou D6 ou F7. Se joga cavalo F4, rei E3, porque G2 está defendido pela dama. Detalhe importante. E se joga H6, cavalo H7 mesmo. Rei toma, dama F8. Também não tem como as pretas defenderem tudo, F7 ou D6. Aí esse final vai acabar empatando. Porque vai ficar tudo numa ala só e a dama das brancas muito ativa, incomodando muito. Ele dá uma outra análise aqui que é uma tentativa de contra-ataque com torre B2. Aí o rei vem pra E1. Cavalo F4, mas cavalo por H7. E mesmo essa posição aqui tensa, cavalo D3, cheque, rei D1, cavalo toma F2, rei C1, cavalo D3, volta defendendo a torre, né? Rei D1, rei por H7 e dama por F8. Ele ainda acha que aqui as pretas não conseguem explorar essa vantagem material que é bem mínima já nesse ponto. E a dama incomoda muito em F8. Nessa partida eu acho legal porque tem vários momentos que o Kasparov poderia ter perdido o controle com outras opções interessantes. Eu sempre chamo a atenção, que é algo que eu acho legal no teste do tempo da gente observar, principalmente quem já viu outras aulas, é da evolução do jogo dele, né? Como que ele vai melhorando como jogador. Então, quem acompanha desde o comecinho, tipo aula 1, aula 2, 3, a gente via várias partidas que o Kasparov fazia umas partidas muito boas, mas ele perdia o controle, assim, porque ele acabava escolhendo opções menos precisas, ele se empolgava numas variantes e deixava escapar a vantagem. Às vezes ele ganhava a partida ainda, mas ele sempre mostrava que não jogou da forma mais precisa, que deu chance pro adversário. E nessa partida tem vários momentos que ele tem que escolher entre duas ou mais opções que parecem interessantes todas. E aí a gente sabe, quem joga torneio principalmente, você sabe como é difícil tomar esse tipo de decisão no tabuleiro. Você saber, assim, sentir qual que é a melhor variante. Porque nem sempre você vai conseguir calcular tudo até o fim. Às vezes você consegue calcular tudo, mas muitas vezes você tem que confiar na sua avaliação, no que você está avaliando ali. Qual dica você dar na hora de tomar as decisões? Olha, é um processo contínuo melhorar a tomada de decisão. Analisar as próprias partidas já é um começo, igual o Kasparov faz no teste do tempo. Ele analisa as próprias partidas e vai entendendo aonde que ele tomou as decisões erradas, por que ele tomou as decisões erradas, o que ele errou no cálculo. E aí você vai trabalhando em cima disso. Mas é legal, porque aí chega essa fase que ele já tá aí 2675, assim, que ele já devia ser número 2 ou 3 do mundo, você percebe que ele já tá tomando as decisões muito mais consistentes, muito mais precisas.
Então ele vê que torre B1 não dava. Torre B1 ia deixar ativar a dama. Por isso ele joga cavalo por B6. Daí dama B5. Cavalo BD7. E bispo E3. Essa posição aqui é o seguinte. As pretas têm que dar um jeito de avançar os peões. Os centrais, né? Tem que conseguir colocar os peões centrais em movimento. Então ele precisa preparar de alguma forma a posição para começar a fazer isso. Ele joga bispo F8 aqui, que é fino, porque ele já tá defendendo D6 e C5 agora, então ele vai ficando mais preparado para jogar D5, por exemplo. Aí foi cavalo D4. Só que ele dá um sinal de duvidoso para essa jogada, comenta que só com peças vai ser difícil quebrar a posição das pretas. E fala que H4 era interessante. H4 é um lance interessante mesmo, porque no mínimo vai simplificar uma hora, vai jogar H5 e HG. No mínimo. Mas seria para tentar criar algum incômodo na ala do rei mesmo, algum desconforto. Aí foi cavalo D4, torre A1, torre A2, rei F1, torre A1, rei E2. E a pergunta aqui é como as pretas podem criar novos problemas para o adversário, para vocês pensarem. Mas eu vou até dar uma dica, vai. Vou limitar a duas opções. A verdadeira escolha aqui que as pretas têm que fazer é o seguinte. Qual peão você começa a avançar? O de D ou o de E? D5 ou E5? E por que será? Intuitivamente o de E. Para trocar o cavalo, E5 para limitar a atividade do bispo, sempre ganhando um tempo. Todo mundo no E5. D5 para ter um jogo mais tranquilo. Não quer deixar o bloqueio em D4. Interessante. Então, eu não sei se D5 é ruim nessa posição. Kasparov jogou E5 na partida. Ele jogou E5. Não sei se D5 é ruim. Talvez não diminua toda a vantagem das pretas. Mas o que pode ser um pouco chato às vezes, eu tentando pensar aqui, é que depois de D5 e um exemplo aqui, sei lá, cavalo F3, você tem um certo problema com esses cavalos aqui, ó. Porque você não pode mexer nenhum dos dois. Não pode mexer nem o cavalo de D7 que cai em C5 e nem o de C5 que cai em D7. Eles ficam se defendendo e ao mesmo tempo se atrapalhando. Mas ele joga E5 Kasparov e diz o seguinte: D5 leva um F4. Pode ter também. Ó, uma coisa que ele coloca é isso. Que ele fala que a casa D5 ela só pode ser controlada por duas peças brancas. Que é a dama e o cavalo. Esse bispo aqui não serve para segurar a casa D5. Então talvez ele também considerou isso. Que se ele jogasse com D5, seria mais fácil das brancas montarem um bloqueio nessas casas aqui, nas casas pretas. Porque dá pra usar o cavalo, o bispo e a dama pra isso. Mas com E5, vai ser mais fácil dele lutar pela casa D5, porque só tem o cavalo e a dama das brancas. É uma explicação bastante lógica. Então foi cavalo C6, torre A2, rei F1, torre A1, deu uma repetida. Pra passar do lance 40, pra chegar no 40, eu acho. E ele jogou torre A6. As pretas continuam colocando a ideia em prática aí de tentar avançar os peões centrais, né? Agora ameaçou torre B6, que já meio que ganha no ato porque não tem como defender o cavalo. Ele fala que cavalo E6 também parecia bom, mas o torre A6 aí é melhor para a ideia de avançar os peões centrais. Daí foi bispo toma C5. Outra opção seria cavalo D8, levar o cavalo lá para D8 e talvez ameaçar um dama C4. Mas aí ele tinha visto uma ideia tática contra isso. D5. Agora sim. Bispo C5, cavalo C5 e dama E8. Parece super ativo. Atacando E5 e F7. Só que torre F6 e o peão de E5 é imune agora. Se dama por E5, torre por F2. Se toma, leva um duplo perdendo a dama. Peça a menos depois no final. E se rei G1, cavalo E4.
E aí, olha como coordena rápido o Kasparov as peças. Cavalo E4, dama por D5, torre F5. E pronto, chega bispo C5 no próximo e tá ganho. O cara consegue encontrar sempre a melhor coordenação das peças. Incrível. Sempre acha a coordenação mais ativa. Bispo toma. Então aí jogou bispo toma mesmo, o Albert. Mas aí ele joga aqui cavalo por C5 e ele dá uma interrogação pra esse lance. Porque ele fala que esse aqui é um erro mais. Esse é um erro e é até mais imperdoável, porque no lance 22 teve uma situação parecida e ele jogou do jeito certo. Porque ele fala que era melhor ter jogado torre A1 aqui. Intermediário. Que teve uma posição ali que teve um cheque em A1, lembra? Pra ele empurrar o rei pra E2 das brancas, aí depois o rei voltou pra F1. Aí ele queria de novo. Ele sabia que de novo ele tinha que dar esse cheque, né? Ele fala. Ele sabia não, ele errou na hora, mas ele tinha que dar esse cheque pra puxar o rei de novo pro centro. Pra manter o rei um pouco mais exposto aí a algumas ideias táticas. Então ele faz cavalo por C5, só que aí agora G3 das brancas, liberando G2 pro rei. Nessa posição ele ainda não tá ganho. Ele ainda não, talvez não tenha nem vantagem. Essa posição acho que é igualada. Pra ser bem sincero. Acho que não tem nem vantagem pro preto isso aqui. Tanto que o Kasparov comenta que aqui ele percebeu, né? Que o rei do cara tava seguro e que até e que os próximos lances, até o adiamento da posição no 40, ninguém faz nada. As brancas têm que esperar mesmo, porque o branco não tem muita ideia nessa posição e as pretas têm muito pouco tempo. Então ele queria chegar no adiamento. Uma coisa que ele comenta é que na Olimpíada, o adiamento ele era jogado 2 horas depois do final da rodada. Então não era igual em outros torneios, que jogava o adiamento no dia seguinte, que ficava a noite inteira analisando as posições. Mas ele fala que isso favoreceu também a equipe soviética, porque apesar de não ter muito tempo para analisar as posições adiadas, eles tinham uma equipe muito absurda, né? E eles tinham os segundos com eles ainda, então eles conseguiam fazer umas análises muito mais profundas do que os adversários. Conseguiam pegar umas ideias que os adversários não percebiam, porque tinha pouco tempo para aprofundar as posições. E ele fala que dessa forma eles conseguiram ir somando vários meio ponto a mais. No sentido de que várias partidas que poderiam empatar eles ganhavam e que podia perder eles empatavam, por causa das análises do adiamento. Então aqui foi torre A1, rei G2, cavalo E6, dama B8. Só que é aquele momento que ele fala que não acontece muita coisa. Torre B1, dama B2, torre D5, dama B8. E torre C5. Isso aqui foi o final do 40, né? Esse lance aqui é o número 40. Ele fala que torre D2 ou rei G7 são preferíveis, mas ele quis criar uma armadilha nessa posição com torre C5. Agora, acho que esse é um momento interessante pra gente parar e pensar um pouquinho. Se vocês estão de pretas jogando uma posição como essa, qual vocês acham que é o plano pra tentar ganhar de pretas? Qual que seria o plano certo para tentar transformar essa posição numa vantagem ganhadora, uma vantagem decisiva para o preto? O que o preto tem que fazer? Avançar os peões centrais, promover o peão de D, trocar os cavalos. Avançar os peões centrais eu concordo. Isso a gente bate o olho e sabe que tem que avançar os peões centrais. Mas tá fácil? Não tá fácil, né? Por que que não tá fácil? De avançar os peões do centro. Por que que tá muito difícil? Concordo. Por que que tá muito difícil? Porque dama e cavalo junto controla muita coisa. Tá certo também. Então o que seria bom pra esse plano andar, né? Pra gente conseguir andar pra frente aí com essa ideia. O que precisa fazer? O que seria o ideal? Troca os cavalos e avança os peões. Trocar o cavalo. Na verdade, esse é o ponto. As pretas precisam conseguir trocar esse cavalo. Pode ser pelo bispo, pode ser pelo cavalo também. O ideal acho que aqui seria manter o bispo. Porque aí põe o bispo em G7 ali, por exemplo, deixa o rei em H7 e vai avançando. Mas se trocasse o cavalo pelo bispo e ficasse torre-cavalo, também seria bom.
você tem mais facilidade aqui de combinar torre, cavalo e peão passado contra a dama sozinha do que contra a dama e cavalo e mais uma peça para as pretas. Então, na verdade, o objetivo do Kasparov para tentar ganhar o final aqui é esse: é conseguir trocar uma peça menor. E tem isso, torre bispo coordena melhor que torre cavalo, tá certo, Bob? Isso aí é um detalhe importante também. Então, eles foram pro adiamento nessa hora. Selou o lance secreto ali, parou a partida, eles foram analisar um pouco. E depois, quando voltou, o lance secreto tinha sido cavalo E7, esse cheque. Ele fala que se cavalo B4, aí daria para as pretas limitarem um pouco as opções das brancas com cavalo C7, tirando algumas casas do cavalo branco. Além de tudo, cria a ameaça de torre B5. Que aí ele troca os cavalos e fica nesse final ideal que a gente tá vendo. Aí, por exemplo, se joga cavalo D3, torre C3 e cavalo B4, torre B3. Era essa que era a armadilha que o Kasparov tinha criado. Que ele tava querendo fazer o cara cair, né? Uma armadilha meio estratégica. Porque agora ele consegue forçar a troca dos cavalos. Com o cavalo D5 no próximo. Graças a essa cravada. Então ele fala realmente isso, que uma troca de peças menores... O ideal seria ficar com torre bispo, mas torre cavalo também serve. Uma troca de peças menores favorece as pretas. Então as brancas têm que ficar passivamente aguardando aqui e esperando, né? Tentando evitar essa troca. Mas ele também comenta que essa é uma posição prática. Tipo, não é uma posição teórica, é uma posição prática que você vai jogando e aí os jogadores dependem mais dos próprios recursos no tabuleiro do que nas análises. Que mesmo no adiamento não tem como você secar uma posição dessas, analisar até o fim. Mas mesmo assim, numa análise que ele fez com o Yusupov e o Makarichev, que era um dos segundos que eles estavam lá, então, ó, além de ter esses 6 caras na equipe que eram todos duríssimos, que era Kasparov, Karpov, Polugaevsky e Beliavsky e tal. E o Supov de reserva ainda tinha Zaitsev e Makarichev, que eram 2 analistas absurdos também da época, 2 analistas excelentes. Mas ele fala que numa análise ali com eles breve, eles descobriram algumas ideias interessantes. Então foi cavalo E7, rei G7, e agora cavalo C8 é o único para as brancas. Porque se dama por D6, olha que legal, se dama D6 nessa posição, se colocando na cravada, as pretas jogam H5 e ganham. Porque nos próximos lances vai jogar rei H7 e torre C7 e ganhar o cavalo. Não dá para jogar direto torre C7 por causa de dama E5 cheque, naturalmente. Mas aí H5 é para pôr o rei em H7 e depois jogar torre C7 e pegar esse cavalo cravado. Lance secreto foi o das brancas, foi o cavalo E7, que estava selado. Então rei G7, cavalo C8. Aí jogou torre D5 e dama A8. E como ele comenta aqui, o Kasparov, a luta gira em torno do avanço D5. Se o preto, por isso que ele põe a torre em D5, né? Pra tentar jogar pra D2 ou D1 e apoiar o avanço do peão. Se o branco não, se o preto não conseguir fazer esse avanço, vai ser difícil de progredir. Mas ele até comenta que dama B7 aqui parece também interessante. Parece até que a dama tá um pouco mais ativa, só que é pior. Torre D2, daí cavalo B6, mas D5. E se cavalo por D5, bispo C5. Troca o peão de D pelo de F. Mas aí também parece muito melhor pro preto já. Vai ficar o dia passado ainda no fim das contas. Então jogou dama 8. Torre D2. Aí cavalo B6. E ele joga cavalo C5. Ele fala que D5 nessa posição teria permitido que as brancas forçassem um empate. Mas não com cavalo por D5. Cavalo D5, bispo C5. A diferença aqui é que em relação à posição da dama em B7 e A8, é que dá pra jogar dama A5 agora. Ganha um tempo em cima da torre. Aí torre B2, cavalo por D5. Só que bispo C5 pode ser respondido com cavalo E3. E essa é a diferença, se tomar em E3 agora dama E5. Então tem muitos detalhes ainda no final, muitos detalhes. Mas ele joga cavalo C5.
Agora, tem que tomar um pouco de cuidado, né? O preto, o branco, porque cavalo D5, por exemplo, parece bonito você bloquear a casa ali, mas cavalo D3, né? Ou cavalo E4. E na hora as pretas ganham o peão de F2 e ganham a partida. Imagina os caras analisando isso. Pois é. Então foi cavalo C4, atacando a torre. Torre D4, cavalo E3. Aí ele tira o bispo aqui. E o Albert faz H4, que o Kasparov fala que é duvidoso. Ele fala que o cara se assustou um pouco com a ideia de bispo G5, mas acabou superestimando essa ideia, que não era tão perigoso assim pôr o bispo em G5. Mas esse lance, esse H4, depois de H5, ele permite uma fixada desses peões da ala do rei em casas pretas e também permite que o cavalo das brancas, o cavalo das pretas possa ir para G4 em algum momento no futuro. Que esse era justamente um plano que eles analisaram no adiamento. A ideia de jogar cavalo E4, cavalo F6 e passar esse cavalo lá para G4, onde ele fica mais ativo. E aí, finalmente jogou o cavalo D5 agora. Ficou dando um rolê aí, esse cavalo foi pra B6, C4, D3, mas veio pra D5. E agora? O que vocês jogariam de pretas? Como jogar de pretas? Como eu faço pra enxergar tudo isso? Não tem como, né? Por isso que a gente vê na calma. É difícil. É muito alto nível esses cálculos aí. Mas e agora? O que as pretas jogam? Bispo F8? Volta humilde? Bispo F6. Torre G4. Caramba, torre G4, cavalo por E7. Eu ia pro sacrifício. Sacrificar a qualidade de torre por D5? Ah, é que aí você não vai jogar pra ganhar, né? No máximo você vai jogar pra empatar, pra montar uma fortaleza. Torre por D5 aí, como que você vai jogar pra ganhar depois? Não dá, né? Seria muito sonho. É, aqui ele, o Kasparov ele comenta que os detalhes táticos, eles auxiliam a estratégia, porque ele joga o bispo para D8. Se aproveitando desse detalhe de que uma troca de peças menores vai ajudar as pretas, que não é ideal para as brancas permitir uma troca de peças menores. Então se joga, por exemplo, dama por D8, daí torre por D5, não é a posição dos sonhos. A gente queria torre bispo contra a dama, mas torre cavalo também serve. Por causa dessa ideia de passar o cavalo para F6, para G4, torre D2. As brancas não vão ter perpétuo nisso, né? O rei tá muito protegido ali contra cheque perpétuo da dama. Então ele vai jogar cavalo E4, cavalo F6. E parece uma posição bem sólida pro preto para jogar para ganhar isso aqui. Então ele tira o bispo pra D8, controlando o cavalo, inclusive. Porque se joga bispo F8, aí vai ser difícil. Como você vai melhorar a sua posição sem esse bispo? Com ele preso ali em F8. Não é fácil, né? De imaginar um jeito assim de tentar trabalhar agora o jogo das pretas. O jogo das. É, o jogo das pretas, exatamente. E bispo toma H4 é ruim? É, né? G toma. É que G toma mesmo. Mas ele joga bispo D8. E agora ele comenta que as pretas poderiam ter jogado cavalo E3, ele acha que era melhor. Talvez fosse mais correto. E agora vai ameaçar tomar o bispo, então dificulta um pouco para as pretas coordenarem da forma ideal. Mas se fizesse um lance tipo dama C6, aí tinham comentado, ideia de levar o cavalo para F6 para trocar cavalo E4. E se a dama volta para 8, ele não repete, joga cavalo F6. Exatamente. Porque se troca, daí sim, esse é o final dos sonhos. O bispo ajuda a defender os cheques e a avançar os peões também. Então. Mas era cavalo E3 o certo. Só que jogou ré F3. A ideia das pretas. A ideia das brancas aqui é evitar a manobra cavalo E4 e cavalo F6. Só que isso não dá tão certo. Porque. Quer dizer,
evita essa manobra, mas agora o rei fica exposto de novo. Ele meio que deve ter confiado aqui, o jogador das brancas, que tinha muito pouca peça no tabuleiro pra ter algum golpe. Tipo, tá tranquilo, não tá tão perigoso assim, né? Só torre e cavalo não vai me dar mate. Mas ele tem que tomar cuidado com a posição do rei mesmo assim. Então o Kasparov joga cavalo E6. O cavalo E4 agora, aí não daria tão certo. Agora o cavalo E4 não seria tão legal, porque dama por D8, se torre por D5, rei por E4, mas dá pra dar um cheque em D2 primeiro. Rei E2 e torre por D5. Só que aqui as brancas têm uma ideia legal, pra complicar um pouco o final. O que o branco joga aqui que vai dificultar muito esse final pras pretas agora? Como que vocês lutariam aí se você tem só a dama nessa posição? E tem que fazer alguma coisa, né? Antes que o Kasparov saia avançando os peões. G4 e H5. Boa, boa. G4 e H5, exatamente. G4, HG, H5. Se toma em H5, já tem perpétuo aqui. O rei já não escapa dos cheques mais. Dama G5, dama H5, dama D8. E no caso de cavalo F3, para controlar a casa G5, H por G6. E aí parece que agora a posição do rei preto vai ficar muito aberta. Aí o branco realmente tem chances reais, assim, de conseguir empatar isso. De rolar um cheque infinito, né, com a dama. Mas ele joga então cavalo E6. E cria a ameaça posicional de cavalo C7. Sempre aproveitando isso, que trocar um par de peças é desvantajoso para o branco. Então ele já ameaça cavalo C7. Aí foi dama C6. Agora o branco começa a ter alguns problemas adicionais. Por exemplo, se ele se arrepende e fala, não, vou voltar com o rei. É pior. Aqui tem um golpe, se ele tenta voltar com o rei para G2. Qual que é o golpe? Jogam as pretas. Tô vendo a primeira aula. É, bem-vindo. É, hoje começou mais cedo, pois é. Mas só pra gente poder pegar o flow do começo ali com o Cricor e o Rafael Chess. Bispo toma H4. Posição de garfo, um duplo ali de cavalo, vai sobrar? Como que é isso? Bispo H4 e depois torre D5 e cavalo F4 duplo. Aí sim. Tão em dia com a tática, hein, pessoal? Bispo toma H4. G por H4, torre por D5. Boa. Então, primeiro elimina. É uma questão de atração. São vários temas, né? Atração, duplo, eliminação de defesa, porque bispo toma H4, desvia uma defesa da casa F4. Torre por D5. Desvia outra defesa, atrai a dama para D5 e finaliza com um duplo. Peça a mais. E bom, se não tomar a torre, aí é um final perdido também, né? Porque é igual as posições que a gente tava vendo, mas sem o peão de G3. Então é muito perdido. Então foi dama C6 o lance. Só que é engraçado o comentário que o Kasparov faz aqui. Ele fala que essa é uma posição que as pretas não queriam que a torre tivesse em D4. Porque tem um duplo aqui ganhando a dama, né? Tem um duplo que ganharia a dama. Mas ele não tem um jeito tão fácil de tirar a torre dessa posição. Porque, tipo, se der o cheque em D3, agora dá pra jogar rei G2 mesmo. Aí sim, né? E o bispo H4, as brancas respondem dama por D6. Toma o peão de D6. Não toma em H4 ali pra levar aquele torre por D5. Torre H4 não presta? Então, ele mostra isso. Se torre por H4, libera a casa D4 pro cavalo. Mas daí joga dama por D6. Então não é tão perigoso. Da mesma forma, também não dá pra jogar torre F4. Também parece um lance que brilha, assim, né? De qualquer coisa que tomar a torre, perde. Mas, rei E3. Deixa lá também. Agora, outro lance que ele fala que parece atrativo é E4. Rei G2 e bispo toma H4. Porém, de novo, não toma em H4 para levar a torre por D5. Toma em D6. Bispo F6. Volta o bispo aqui. Dama C6. Bispo E5, cavalo E3. E ele já acha essa posição mais duvidosa, o Kasparov, para jogar por vantagem. Porque a fraqueza de E4 aí vai deixar as pretas meio amarradas, né? Tem que ficar defendendo esse peão toda hora. Então vai ser difícil de conseguir a coordenação ideal das peças.
o potencial máximo, assim, das peças, porque tem que ficar defendendo E4. Mas ele jogou torre D2, que é o mais natural, sei lá, põe na sétima. Aí, aqui tem algumas opções para as pretas, para as brancas. Uma delas seria rei G2. Voltar. Mas, o que joga agora? Rei G2. Vou deixar o canal do Flow, já que o pessoal tá perguntando de novo aqui, ó. É esse, ó. Isso, é o... Pô, é um puta podcast, é o maior do Brasil, se eu não estiver enganado. Vai ser legal assistir. Tem na Twitch e no YouTube. Vai ser bacana a gente assistir. O que joga aí depois de rei por G2? Não tem o bispo H4 de novo? Tem, só pra ver se vocês estão ligados, só pra ver se vocês estão ligeiros. Exato, o bispo toma H4. Se G por H4, torre por D5, é aquele mesmo golpe, não pode tomar em D5. Dama por D6, mas agora dá tempo de jogar bispo F6, porque não pode tomar em F6, né? Dama C6 e bispo D8. Agora, se jogar dama D6, já tem um bispo C7. Mas ele fala que o negócio aqui é que as pretas continuam com H4. Então é diferente. Porque nessa posição vai chegar H4 e vai ser fácil de atacar o peão de F2. Então a defesa das brancas ainda tá difícil aqui. Ainda vai estar difícil. A defesa. Outra também que ele fala que não seria fácil. Outra opção seria dama por D6. Direto. Aí bispo C7. Dama D7. E agora bispo B6. Agora que o peão de E5 não tá caindo. Ameaça ganhar em F2 com ataque matador. Mas, nessa posição aqui, as brancas podem entrar no final, devolvendo a dama. Cavalo por B6, torre D7, cavalo D7, F6, rei E4 e rei F7. Essa seria uma das melhores opções para as brancas, cair no final de cavalos com peão a menos. Aí o Kasparov mesmo diz que essa posição ele não sabe dizer se é ganha para as pretas, mas ele também acha que é muito difícil dizer o contrário, que o preto não ganha. Que o branco salva, isso aqui empata. Esse 4 contra 3. Se tivesse os peões, tipo, nenhum dos lados tivesse avançado ainda os peões, eu acho que seria mais fácil das pretas ganharem. Porque, inclusive, esse final teve um jogador que analisou ele, o Ruben Fine, muitos anos atrás, um cara das antigas, do passado. Mas era outro tipo de posição, era quando os peões estão meio que na casa inicial ainda. Mas ele fala assim, isso seria difícil ainda pro preto, pro branco, quer dizer. Mas talvez salvasse, né? Era uma das melhores chances. Ou também, lances que ele acha que poderiam prolongar a luta seria dama B7 ou dama C4, só saindo do duplo. Só pra não levar o duplo do cavalo. Ele acha que isso aqui... Ele não acha tão claro como que o preto vai romper a defesa nessa posição. Mas, na parte dessas respostas, essas perguntas não chegaram a acontecer, né? De como que vai progredir aí, porque as brancas erraram agora com rei E3. Provavelmente ele estava querendo, como o Kasparov fala, tomar o peão de D6, mas primeiro ele queria eliminar as ameaças do adversário, tirando as ideias do duplo em D4. Porém, rei E3 é um erro. Por quê? O que as pretas jogam aqui? Torre 2 no ato? Na lata? O toque foi, hein? Torre 2, rei D3, KF2, creio. Tá bom já. Mas foi isso mesmo, torre 2. De novo explorando os temas do duplo aí com o cavalo. Porque, obviamente, se tomar a torre cavalo D4 ganha a dama. E aí tem um problema a mais pro branco aqui. O rei não pode voltar pra F3, pelo mesmo cavalo D4. Então aqui azedou, né? O rei tem que ir pro meio. Rei D3, só que aí E4. Ele continua perseguindo. Torre C4 único. Quer dizer, tinha rei C3 também. Mas aí leva a torre C2. É legal porque pra onde o rei vai tem o duplo do cavalo. Se tomar em C2, cavalo D4 e dá o duplo também. Então jogou rei C4, torre C2.
Cavalo C3, porém, bispo F6 e agora cai o cavalo. Aí acabou, né? Dama E4, torre por C3, rei D5, torre C5, rei por D6, bispo E5 e as brancas abandonaram. Se tomar em E5 aí vai entrar no final com peça limpa a menos. E se rei D7, torre C7, rei E8, bispo D6. E mate inevitável no próximo. O rei vai para lá em E8 e leva mate. Então ele abandonou aqui. Depois de bispo E5. Mas essa partida é muito criativa do Kasparov, achei. Sacrificando a dama aí desde o início. E não era um sacrifício assim, de dama por ataque. Um sacrifício bem posicional mesmo. Usando a coordenação das peças. Combinando às vezes peão passado com ideias de ataque. Sempre de olho nos recursos. Mas o que eu acho mais instrutivo dessa partida é como o cálculo dele é muito bem feito nos momentos críticos. Porque ele tem várias opções, nunca é tão fácil determinar qual que é a melhor, mas ele sempre encontra a melhor linha, né? Ele sempre consegue calcular tudo super preciso, assim, e concluir qual que é o melhor lance. O cara é um monstro, né? Pois é. Esse mate aí é meio imoral, meio desmoralizador, né? Que tem a dama na posição final e a dama não pode fazer nada. Maturidade de entender tudo isso, pois é. Ele tinha 19 anos nessa partida aqui, porque o Kasper é de 63. Ele foi o campeão mundial mais jovem da história. Ele ainda não tinha nem 20 anos nessa partida. Não só como ele consegue enxergar todas as ideias no cálculo, né? Mas como ele consegue sempre manter a calma, assim, continuar calculando as melhores ideias, procurar os recursos. Diferente do começo do livro, que ele era um pouco impulsivo às vezes. Que ele ia numas ideias sem ter certeza que funcionava. E jogava muito mais inconsistente. Boa, né, a partida. Então é isso, pessoal. Aula 20 do teste do tempo. Quarta-feira a gente continua. Quarta-feira. A partir de agora vamos fazer 2 por semana. Pra gente matar o livro mais rápido. Então quarta a gente segue aí vendo as partidas da Olimpíada. Porque essa Olimpíada ele mostra várias partidas e uma delas é a primeira vez que ele joga contra o Korchnoi. Ninguém vai querer perder essa, porque foi uma partida insana. Korchnoi e Kasparov na Olimpíada.